Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado do Evangelho, Jesus nos faz uma exortação que tem a ver com aquilo que é a nossa experiência com Ele, porque aquele que tem uma experiência verdadeira com Cristo busca fazer e viver segundo a vida dele, segundo o Evangelho. Jesus, ele vai deixar ali um grande ensinamento, aquilo que nós chamamos de regra de ouro, e ele vai dizer: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Ou seja, essa regra de ouro tem a ver com a iniciativa que nós precisamos ter diante da nossa vida e diante das nossas relações. Se nós queremos receber o bem, nós precisamos ter a iniciativa de fazer o bem. Se nós queremos ser perdoados, precisamos ter a iniciativa de perdoar, porque somente assim nós seremos capazes de experimentar as graças de Deus e, é claro, viver já uma vida eterna começada nesta terra, numa união com Cristo Jesus. Por isso que Jesus, ele nos traz no Evangelho de hoje várias exortações. Jesus vai nos pedir para amar os inimigos, fazer o bem a quem nos odeiam. Vai dizer para que nós possamos fazer o bem ao próximo sem desejar nada em troca. Veja que todas essas coisas, elas são essenciais para a nossa relação com Deus e relação também com o nosso próximo. Porque quando nós não vivemos uma vida de uma verdadeira alteridade ou de uma autotranscendência, nós começamos a nos fechar em nós mesmos e tudo aquilo que nós fazemos tem uma segunda intenção, de obter vantagem com aquilo que nós estamos fazendo, com o serviço que nós estamos prestando ou com a obra
com o serviço que nós estamos servindo aos outros. Esses são os cuidados que nós precisamos ter para permanecer na unidade com Deus, para que nós possamos realmente entender aquilo que é a verdadeira vida cristã, que é esse segmento de Jesus Cristo, para aplicar na nossa própria vida aquilo que é o Sagrado Evangelho, a vida do próprio Cristo. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Por isso que o que Jesus Cristo nos pede não é fácil, mas precisa ser cada vez mais exercitado, principalmente essas exortações que falam sobre o amor aos inimigos. Veja só, essa realidade, essa caridade que nós fazemos a quem nos odeiam, a quem busca fazer o mal a nós, isso é um sinal de que há alguém presente no nosso interior, esse alguém que nos leva a viver a prática do amor. É assim que nós vamos manifestando a presença de Deus na nossa vida. É assim que nós vamos cada vez mais anunciando o Evangelho com o nosso testemunho. É isso que nós precisamos aprender a viver cotidianamente, porque todos nós somos chamados a ser um sinal de Cristo no mundo. E para sermos um sinal de Cristo no mundo, nós precisamos viver a vida dele em nossa vida. Por isso que Jesus ele nos chama e nos faz algumas exortações que são muito duras, difíceis de cumprir, mas ele nos chama a atenção para que nós possamos exercitar todas essas coisas, porque é exercitando todas essas coisas que nós vamos nos identificando cada vez mais a Ele. E é assim que a gente vai crescendo na nossa vida e correspondência a Deus. Por isso que no final do Evangelho, depois de fazer todas essas exortações sobre o bem que nós devemos fazer sem ver a quem, sem buscar nada em troca, ele vai nos chamar a atenção sobre aquilo que é a medida que nós medimos o nosso próximo, porque com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Isso significa o quê? Que tudo aquilo que nós buscarmos para o nosso próximo, nós receberemos igualmente. Ou seja, se nós não buscamos a salvação do nosso próximo, nós não vamos experimentar a salvação. É isso que Jesus Cristo está querendo nos dizer no Evangelho de hoje e nos exortando sobre a verdadeira vida cristã que nós precisamos viver, que é na prática da caridade, do perdão, da misericórdia, para que assim nós possamos realmente receber a herança eterna. E veja o que Jesus Cristo fala no final do Evangelho, onde ele vai ali falar sobre o perdão. Depois ele vai dizer: dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Aqui Jesus ele nos traz o ensinamento de que tudo aquilo que nós fizermos com generosidade, com reta intenção para Deus ou para o nosso próximo, nós receberemos uma recompensa. E essa recompensa é a plenitude da graça. Por isso que ele usa esse termo, uma boa medida, calcada, ou seja, pisada, sacudida, para quê? Para que aqueles elementos que estão dentro daquele recipiente possam se acomodar melhor, e transbordante, ou seja, faz-se isso para que aquele objeto se acomode no recipiente para que possa enchê-lo mais ainda. Assim deve ser a nossa vida, e essa é a grande graça que o próprio Cristo nos oferece, para que assim nós possamos continuar o caminho de seguimento, esse discipulado, para aprendermos a viver uma verdadeira vida cristã, que tem como aspectos essenciais a misericórdia, o perdão, a caridade, o amor, que tem como base a regra de ouro, onde nós buscamos fazer ao próximo
aquilo que nós gostaríamos que fizesse para cada um de nós. E assim nós vamos crescendo e amadurecendo na nossa fé, na nossa experiência de relação com Deus e também com o nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.